Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição. Ainda que a terra se abale e o mar rugindo se levante, não temeremos, Deus é conosco, Ele é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Um rio alegra a cidade de Deus, onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio e paz. Nossos materiais de hoje começam com uma data, né? Uma data bem específica, 23 de novembro de 2025. Isso mesmo. É o último domingo do tempo comum da igreja, que, para quem não é familiar, é tipo o fim de um ciclo litúrgico. Exato. E como todo final de ciclo, vem aquela sensação mista, né? De um lado a esperança pelo novo e do outro, uma certa ansiedade. Uma ansiedade sobre o que vem pela frente. Pois é. E a reflexão que a gente tem aqui mergulha de cabeça nisso. Ela coloca duas coisas em contraste, sabe? De um lado, essa busca quase por oráculos, por respostas mágicas, e do outro, as previsões bem pragmáticas e, vamos ser sinceros, sombrias do nosso tempo. E o exemplo que usam é bem poderoso. A provável capa do anuário da revista The Economist para 2026. Sim. O texto descreve tanques de guerra, guerras comerciais, bolsas de valores caindo, um cenário que a fonte estima de caótico até apocalíptico. Fica a pergunta: como não sentir ansiedade com isso? É a grande questão. Só que aí, a nossa fonte principal, que é uma análise do Salmo 46, propõe uma virada de chave. Uma outra perspectiva. Exatamente. Em vez de tentar adivinhar o futuro ou se desesperar, o Salmo diagnostica essa ansiedade como um sintoma de um mundo quebrado. E o curioso é que a solução que ele oferece não tem nada a ver com a virada do calendário. Certo. E o texto faz uma ponte direta entre a capa da revista e a linguagem do Salmo, né? Faz, total. O salmista fala que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. É a mesma sensação de caos. A mesma. Só que milênios atrás, o que a revista vê como uma crise geopolítica, a fonte bíblica entende como consequência de algo mais fundo, que ela chama de pecado. Mas o que isso quer dizer nesse contexto? É sobre uma culpa individual? Ótima pergunta. Pela leitura do material, não é tanto sobre apontar o dedo, sabe? É mais sobre descrever um estado de desconexão. Desconexão. É, um mundo que opera meio fora do eixo, e isso gera conflito, gera desordem. A grande diferença é o ponto de partida. As previsões seculares olham o caos e, param aí. No diagnóstico. Isso. O Salmo reconhece o caos, mas ele começa com uma afirmação de confiança. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele já estabelece um porto seguro antes mesmo de descrever a tempestade. Entendi. Então, de um lado a gente tem o caos, do outro essa promessa de refúgio. E qual é a ponte entre essas duas realidades? A ponte é uma metáfora, lindíssima na verdade.
que está no centro do Salmo. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Um rio? Pensa bem, no meio do barulho dos oceanos se agitando, das montanhas caindo, existe esse fluxo de água, sereno, constante. E a interpretação do material é que esse rio, essa água viva, é uma representação de Jesus. Uma imagem de calmaria no meio da turbulência. Mas como que essa água viva funcionaria na prática contra a ansiedade que a capa do Economist representa? O texto detalha isso em 3 pontos, 3 funções. Primeiro, essa água traz alegria e renovação. Certo. É para contrastar com a secura que a gente sente consumindo um feed infinito de más notícias, sabe? A analogia que usam é a da alegria da chuva depois de uma seca muito longa. É um alívio. Um alívio, uma quebra no ciclo de aridez. Segundo, é uma água que sacia a sede. Não a sede física, claro, mas a existencial. Aquela busca por segurança, por propósito. Aquela que o texto compara ao anseio da corça no deserto. Exatamente essa. E a terceira função, a da água que purifica, isso me parece, fundamental. Porque a ansiedade moderna vem muito desse sentimento de estarmos sobrecarregados, sozinhos. Como essa purificação ajuda? Você tocou no ponto central. Essa purificação é apresentada como a fonte do perdão. Ela ataca diretamente o sentimento de estar largado à própria sorte. Entendi. É como se zerasse uma dívida emocional que paralisa a gente, sabe? A ideia de que, mesmo num mundo quebrado, não estamos sozinhos, nem condenados a carregar o peso de tudo. Isso permite um novo começo que não depende de um novo ano. Parece até intuitivo, não é? O mundo lá fora tá, pegando fogo segundo as previsões e a solução proposta é... Interna, espiritual. Exato. É totalmente isso. A conclusão do material é que a resposta para a incerteza externa não é torcer para um 2026 ser magicamente melhor, Mas sim cultivar um recurso interno de resiliência. Essa água viva não nega a tempestade lá fora, mas ela fortalece o barco por dentro. E tem mais, o salmista promete que esse rio não serve só para sobreviver agora. Ele conduz a um destino, a cidade de Deus, que o texto descreve como uma realidade de paz, de restauração completa. O que nos deixa com uma reflexão bem interessante no fim das contas. O material sugere que a pergunta mais importante talvez não seja o que 2026 vai trazer. Mas sim, onde é que estamos buscando a nossa fonte de força? Diante de um deserto de más notícias, qual é o nosso rio particular? Aquela fonte diária que nos renova e impede a gente de secar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Um rio alegra a cidade de Deus, onde habita o Altíssimo.